Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e na tela aí a gente tem essas regras gerais de conduta para o período de aula remota, tá? Então você pode estar pausando o vídeo para ler com mais calma e também tem esse material lá no Classroom, ok? Bem, aqui a gente vai ter mais uma aula de cálculo 1, né, da disciplina de cálculo 1, e a gente vai ver agora, dar início, né, a essas aulas adiante, sobre várias aplicações de derivadas, tá? Aplicações de derivadas. Na aula de hoje, o que a gente vai ver é a questão de valores máximos e valores mínimos, tá? Pontos críticos e tem uns nomezinhos, umas nomenclaturas que a gente vai ver no decorrer da aula, tá? Então, basicamente, o que a gente vai estudar dado uma função, né? A gente vai estar interessado em saber qual o maior valor que essa função pode atingir, né? E qual o menor valor que ela pode atingir, certo? Então, isso tem um grande interesse em vários problemas aplicados aí, tá? Então, vamos lá. Então, como acabei de mencionar, o que a gente vai estar estudando a partir de agora serão aplicações de derivadas, tá? A gente vai utilizar derivadas, o que a gente viu de derivada, né? A gente viu lá como derivar várias funções, agora a gente vai ver onde que se utiliza, né? Como que a gente pode utilizar isso para criar novas ferramentas e assim conseguir aplicações, tá bom? Bem, então, basicamente, né, a gente vai utilizar isso para estudar o gráfico de funções, tá? Então, para a gente ver como que a derivada nos traz informações a respeito do gráfico de uma função, tá? E aí localizar valores máximos e valores mínimos dessa função, tá? Então, por exemplo, uma função pode descrever o seu custo, né? Então, você quer saber qual o custo máximo que eu posso ter, né? Para ter noção das despesas, ok? E assim por diante, várias situações, tá? E aí, com isso, né? Procura-se minimizar um custo, por exemplo, de uma produção em uma fábrica. Você quer minimizar o custo, você quer cercar uma certa área, então como que eu consigo, com a mesma quantidade de arame, por exemplo, cercar a maior área possível, né? Então, de várias formas, você quer estudar bem um problema e encontrar uma melhor saída, tá? Para uma situação. De forma genérica seria isso, tá? Bem, e aí, algumas das aplicações, né, que se tem é a questão de otimização, tá? Otimizar é o seguinte, é encontrar a melhor saída, encontrar a melhor resposta, tá? De certo modo, seria isso. Seria a melhor maneira, né, de fazer alguma coisa, tá? E aí, vários problemas de otimização. Então, aqui, a critério de curiosidade, citei alguns, né? Então, por exemplo, uma lata, tá? Então, uma lata, você vai no supermercado, o que tem são latas. Lata de ervilha, lata de milho verde, né? Lata de salsicha, eu acho que tem ainda. Então, até vidro de shampoo, né? E por aí vai. Então, qual é o melhor formato, né? Então, quando você vai produzir ali aquele recipiente, né? Ele tem ali um custo de material, certo? Então, com aquele material, qual o melhor formato, né? Levando em conta esses meus propósitos. Será ele redondo, quadrado, mais achatado, mais alto, mais comprido? Então, sendo que eu coloque aquela quantidade de produto que eu quero, né? Qual o melhor formato? Então, seria um problema de otimização, tá? Dentro de alguns requisitos característicos do produto, né? Claro, eu quero saber qual vai ser a minha melhor saída, minha melhor forma para aquela lata, tá? Então, qual é a aceleração máxima de um ônibus espacial, né? Claro, porque
dentro do ônibus espacial terão as pessoas e elas vão sofrer esses efeitos. Então, não posso acelerar de qualquer modo. Então, tenho que acelerar suficientemente para que eu tenha uma velocidade de escape e ele consiga passar da atmosfera, mas por outro lado também que não cause danos aos astronautas, certo? Bem, outro problema, né? Aqui já mais ligado à questão de saúde, né? Então, o raio da traqueia, né? Ela contrai e expele mais rapidamente o ar durante uma tosse. Na verdade é uma pergunta, né? Qual é o raio, né? Qual é o raio de uma traqueia que expele mais ar, certo? Sobre vasos sanguíneos, esse outro ponto. Então aqui, qual o raio da traqueia? Qual a aceleração de um ônibus espacial? Qual a forma de uma lata, né? Sobre o ângulo dos vasos sanguíneos, né? Deve ser sobre que ângulo os vasos sanguíneos, né, devem se ramificar de modo que ele minimize a energia despida pelo coração no bombeamento do sangue, né? Então, a questão do ângulo dos vasos sanguíneos e levando em conta o bombeamento do sangue. Claro, porque aí vai ter uma sobrecarga no coração, tá? Então, outro ponto desse, tá bom? Então, tem vários outros, esses são só alguns, mas existem vários problemas desse tipo, né? Até mesmo ao você se deslocar, por exemplo, você vai da sua casa para o seu trabalho, né? Então, você mesmo, sem perceber, você tenta traçar a melhor rota, tá? Então, você vê, eu vou pela rua tal, não, mas esse horário deve ter muito trânsito, deve estar muito carro naquela rua, eu vou pela outra, naquela tem muito sinal. Você mesmo tenta fazer isso, tá? Otimizar o seu percurso para que você gaste menos tempo, ok? Então, direto você está fazendo isso na sua vida, tá? Otimizando situações, tá? Bem, e aí, vários pontos, né? Você quer saber aí o máximo ou o mínimo. Então, nessa questão que eu acabei de falar, né? Você vai da sua casa para o seu trabalho, então você traça ali várias rotas possíveis e você vai pegar a que mais lhe interessa. Você quer um mínimo, né? Ou seja, aqui eu chego mais rápido, ou então aqui eu gasto menos gasolina no meu translado, né? Então você está interessado aí em minimizar uma coisa, ou minimizar o tempo de viagem, ou minimizar o seu gasto, certo? Então é interessante, tá? Bem, e aqui, então, nesse sentido, que a gente vai estar procurando máximos e mínimos, tá? Então, o mínimo, por exemplo, se a função, se você está estudando os possíveis trajetos, né? Então, você quer o mínimo, tá? Então, minimizar o tempo de viagem, ou minimizar o gasto de combustível. Se fosse uma empresa, né? Uma empresa, e você tem uma função ali que descreve o lucro em relação a alguma coisa, ela quer o máximo de lucro, então ela quer maximizar o lucro, ela quer saber qual é o maior lucro possível que ela pode ter, né? Então, então, em várias situações você quer máximo, quer mínimo. Então, o que seria bem, agora falando mais matematicamente, o que seriam esses máximos e esses mínimos, né? Então, a gente vai olhar aqui para esse gráfico, tá? Eu tenho um gráfico aqui de uma função, tá? E aí você pode notar o seguinte, se a gente olhar para este ponto aqui, ó, tá? Este ponto, grosseiramente falando, é o ponto mais alto dessa função, tá? É o maior valor que essa função atinge, certo? Então, isso acontece no ponto aqui x igual a 3, tá? Então, você tem f de 3 igual a, aqui eu acho que vale 5, né? Vale 5. Então, f de 3 é igual a 5. Esse daqui é o maior valor, tá? Esse daqui é o maior valor dessa função f, tá? E aqui, ó, neste ponto aqui, certo? Ela atinge, é o menor valor para essa função, né? Então, isso acontece ali para o ponto 6, né? Então, f de 6. E esse valor é 2, né? Esse valor é 2.
daqui é o menor valor. Certo? Então, aqui visualmente, né, você nota esses dois pontos, este e este, tá? Então, o maior valor que essa função atinge é o 5. O menor valor que ela atinge aqui é o 2, tá? Então, é bem visual e bem lógico você entender a questão de valores máximos e valores mínimos. E a partir do momento que você tem um gráfico, né, você pode apontar ali, tá? Bem, e aí a gente diz, na verdade, que ele é o máximo absoluto, tá? Tem essa palavrinha aqui, tá? E o 2, ele é o mínimo absoluto, tá? Então, máximo absoluto e mínimo absoluto, tá? Então, a gente tem a definição aqui, mais precisa, tá? Então, a gente tem essa definição aqui, definição 1, que ela diz o seguinte: eu tenho C, que é um número do domínio, daí aí quer dizer o domínio, né? O domínio da função. Então, f de C, certo? É aí vamos lá, então, a imagem desse C, né? Ok? O f de C, ele é o máximo absoluto de f se ele é maior, tá? Maior ou igual que todo mundo do domínio, tá? E por outro lado, ele é o mínimo absoluto se o f de C ele é menor ou igual que todo mundo do domínio, tá? Ou seja, ele é o máximo absoluto quando ele é maior do que todos os outros pontos dessa minha função. E ele é o mínimo absoluto se ele é menor ou igual do que todos os outros pontos dessa função, tá? Bem, então, basicamente é isso, tá? Aqui falando de máximo global e mínimo, máximo absoluto e mínimo absoluto. Às vezes também, em vez de absoluto, é chamado de global, tá? Ok? Prefiro até global às vezes. Da noção assim extensa, já vocês vão ver por quê, tá? E aí, valores desse tipo, né, valor máximo e valor mínimo, a gente pode dizer que são valores extremos, tá? Quem são os valores extremos, né? É o máximo e o mínimo absoluto ou global, tá bom? Então, são os valores extremos. É o maior valor que ela pode atingir e o menor valor que ela pode atingir, tá? E esse valor, não sei se ficou claro, mas ele tem que ser a imagem de alguém do domínio, tá? É a imagem de alguém do domínio. Então, o f de C, então, o C está no domínio, f de C é alguém, né? É a imagem de alguém do domínio. Esse alguém é o C, tá? Então, o máximo absoluto e o mínimo absoluto são valores extremais e são imagens de alguém do domínio, tá? Necessariamente, ok? Bem, então, e aí eu comentei, às vezes eu prefiro falar global, né? Porque também a gente tem a noção de máximos e mínimos locais, tá? Máximos e mínimos locais. Bem, qual é a diferença? Então, vamos olhar aqui, tá? Essa imagem, essa figura 2. E aí, a gente vai olhar, por exemplo, aqui esse ponto B, tá? Esse ponto B. Quando eu olhar a imagem dele, eu tenho esse ponto, certo? Tenho esse ponto. Se você, tá, for restringir, tá, a sua observação a uma vizinhança do seu B, ou seja, vou olhar aqui só para perto do B. Então, digamos que eu vou olhar aqui só perto do B. Esquece o que está aqui fora. Esquece o que está aqui fora, certo? Ok? Então, vamos olhar só essa parte aqui, né? Vamos olhar só essa parte aqui, né? Se você olha só nessa parte aí, o que é que você tem? O seu gráfico, ele se torna algo desse tipo. E, né, olhando só essa parte em verde que está destacada, o que é que acontece? A imagem do B, ele se torna um máximo, né? Ele se torna um máximo. Só que isso só vale, né, a partir do momento que você restringiu
sua observação para próximo do B. Então, como é algo localizado próximo do B, a gente passa a dizer que esse f de B, ele vai ser chamado de um valor máximo, tá? Valor máximo local. Porque ele é um máximo só ali considerando valores próximos de B, tá? Valores próximos de B. Então, deixa eu apagar isso daqui. Certo? Então, quando eu considero apenas uma vizinhança do B, né? Aí eu tenho, então, uma análise aqui, certo? E a imagem dele virou um máximo. Olhando apenas nessa parte verde aí, ele é um máximo, tá? Ok? Então, ele é um máximo local. Local, certo? Bem, então, para ele ser um máximo local, eu tenho que ter o quê? Ele tem que estar dentro de um intervalo, tá? No intervalo aqui, eu poderia considerar um intervalo maior, né? Até o AC, certo? Mas ele tem que estar dentro de um intervalo do meu intervalo, certo? Então, eu estou olhando minha função. Então, eu tenho que colocar dentro do intervalo do domínio, vamos dizer assim, tá? Então, eu tenho que colocá-lo dentro de um intervalo do meu domínio. E aí, ele, dentro desse pequeno intervalo, ele se tornaria um máximo, tá? Então, como está localizado essa observação, essa análise, né? Ele dita um máximo local. Então, é por isso. Graficamente, sim, visualmente, é fácil de você notar, tá? É mais fácil do que explicar como eu venho falando. Porque, você tenta buscar, né, pedacinhos onde ela atinge máximos, né, em pequenas regiões. Então, você pode notar aqui, certo? É o máximo, tá? Por exemplo, se você tivesse uma função assim, né? Então, aqui seria o máximo, aqui seria outro, aqui outro, tudo aqui seria máximos locais, tudo local, tá? Porque eu consigo, né? Eu consigo aqui pequenas restrições, né? Pequenos intervalos, onde aqui eles são, né, máximos, tá? Se eu olho somente aqui dentro, né? Se eu olho somente aqui dentro, esse pontinho aqui, ele é o máximo, tá? Então, é isso, certo? Bem, do mesmo jeito que tem o valor máximo local, eu também vou ter o valor mínimo local. E a ideia é análoga, tá? Bem similar. Então, eu tenho que olhar um intervalinho, onde quando eu vou olhar só dentro desse intervalo, aquele meu ponto, ele se torna um mínimo. Então, por exemplo, quando eu olho esse ponto aqui, certo? Ele é um mínimo. Porque se eu olho um intervalinho aqui contendo esse C, né? Poderia ser um intervalo maior, como esse, né? Não faz diferença. Mas assim, pegar um menorzinho que fica mais evidente. Então, e aí eu vou restringir aqui meu estudo somente a esse retângulo, né? O que acontece? O meu gráfico é este. Então, para este pedacinho de gráfico destacado aqui em verde, né? Esse meu ponto aqui, ele é um ponto de mínimo. Mas como eu estou restringindo a esse retângulo, de certo modo, ele é local, tá? Ele é um mínimo local. Aqui você pode identificar, né? Eu também tenho aqui um mínimo local, tá? Aqui também é um mínimo local, esse pontinho também é um mínimo local, certo? Aí, aqui você pode dizer, professor, e esse ponto aqui, né? Vou mudar a cor. Esse ponto aqui, ele é um mínimo local, né? Esse ponto é um mínimo local. Bem, você pode notar que ele é o mínimo global. Esse pontinho, o F de A, né? Ele é o mínimo global. Mas ele aqui não é o mínimo local. Por quê? O mínimo local, o A, eu tinha que colocar dentro de um intervalo, tá? Só que aqui eu não consigo colocar o A
um intervalozinho, né, dentro do meu domínio, porque o meu domínio aqui só é daqui para cá, né? Esse trechozinho aqui, ó, estaria fora, né? Eu tenho que botar o meu A dentro de um intervalo e esse intervalo dentro do domínio. Então, na verdade, o domínio aqui vai até um pouquinho mais na frente, né? E aí, eu não consigo. Então, esses pontos, né, aqui dos extremos aqui das laterais, eu não consigo caracterizá-los como mínimo ou máximo local, tá? Então, esse outro ponto aqui também, ó, né, ele não é um máximo local, né? Assim, próximo dele, os pontos são sempre menores, né? Mas eu não consigo colocá-lo dentro de um intervalo, porque eu precisaria colocar isso daqui dentro de um intervalo. Meu domínio só vem até aqui, né? Esse outro pedacinho bem aqui, ó, estaria ficando de fora, tá? Bem, então, máximos e mínimos locais só acontecem, digamos, nessa parte do meio aqui, né? Nessa parte do meio. O que está aqui nas pontas eu não posso considerar como máximo ou mínimo local, tá? Ok? Mas os máximos e mínimos globais, sim, podem acontecer. Esse daqui, ó, ele é o mínimo global, tá? Ele é um mínimo global, certo? Esse aqui, ele é um máximo local, tá? Este e este, né? Eles são mínimos locais. São mínimos locais, né? Esse daqui, né? Esse daqui, ele é o quê? Ele é um máximo local também, né? Local e também global, né? Porque ele é o ponto, né, que é maior do que todo o resto do meu gráfico. E ele também é local, porque eu consigo colocar dentro de um intervalinho, né? E nesse intervalo ele é máximo, tá? Então, tem isto, certo? E aí, a definição aqui tem uma definição 2. Ele vai me dar aqui definição para local, ó, certo? Antes aqui eu tinha definição para absoluto, né? Ou global, né? Absoluto ou global. Aqui é para máximo e mínimo local. É a mesma coisa. Ele é máximo local se o quê? Se f de c for maior do que f de x, para qualquer x, aí é que está a diferença, ó. Aqui é próximo de c, e para ser mínimo, ele tem que ser menor ou igual para x próximo de c. Antes era para qualquer x do domínio, né? Qualquer x do domínio para ser absoluto ou global. Agora, para ser local, é só próximo do c. Por isso que a gente fala daquele intervalinho, tá? Então, eu tenho que ter aqui. Então, nessa definição 2, quando fala próximo, né? Quando fala próximo de c, eu quero dizer o quê? Que eu tenho um intervalo que contém o c, tá? Um intervalo que contém o c. Então, nessa outra figura aqui, né? Que é essa figura 3, a gente tem o quê? O f de 4, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho um f de 4, né? O que eu tenho? Ele é um mínimo local. Por quê? Quando eu coloco ele dentro deste intervalo, então eu fico com essa faixa aqui a considerar, tá? Então eu coloco dentro do intervalo e dentro dessa primeira faixa, ela vai se tornar um mínimo, tá? Mas então, como eu estou considerando somente essa faixa, é mínimo local, tá? Muito bem. Aí, perdão. Não é um domínio, não é um mínimo absoluto, né? Ele não é esse daqui, né? Perdão, esse aqui, ele vai ser um mínimo local, mas ele não é absoluto, tá? Por quê? Porque eu tenho um valor menor do que ele, que é este daqui, ó, tá? Então, ele é o
visualmente você consegue ver que ele é menor do que todos os outros valores, tá? Então ele é um mínimo absoluto, certo? Ele é mínimo absoluto. E ele também é um mínimo local, porque eu consigo colocar dentro de um intervalinho que está no domínio ainda, certo? Então eu consigo colocar esse pontinho K aqui, que no caso é o 12, né? Consigo colocar o 12 aqui dentro de uma faixinha, que é um intervalo, todo dentro do meu domínio, né? Meu domínio aqui, no caso, vem daqui, né? Até aqui, né? Então, eu consigo colocar o 12 aí dentro de um intervalo que ainda está dentro do domínio. Então, ele também é mínimo local, tá? E aqui o 8, você olha que esse ponto aqui, né? Quando você restringe, você consegue restringir aqui, tá? Então, ele se torna, né? Está dentro de um intervalo. Ele fica essa faixa aqui que eu tenho que considerar, tá? E aí, dentro dessa faixa, ele é um máximo. Então, ele é um máximo local, tá? Professor, e quem é o máximo global? Bem, pelo gráfico aqui, a gente vê que o máximo global é esse daqui, tá? Então, aqui, ele é o máximo global absoluto. Só que ele não é, tá? Assim, ele é global, mas não é local, perdão. Ele é global, mas ele não é local, tá? Por que ele não é local? Porque esse pontozinho aqui, que me dá a imagem dele, eu não consigo colocar dentro de um intervalo, ó. Se eu tentasse colocar dentro de um intervalo, essa parte estaria fora, tá? Então ele não é local, certo? Ok. Bem, tá até dito aqui, tá? Aquele cara ali, esse valorzinho aqui é o 1, né? Então tá até dito aqui, né? Não, aqui tá falando do F de 8, né? Esse F de 8 aqui é local, mas não é global. Ele não é global porque eu tenho este daqui que é o global, tá? Bem, e aqui a gente tem esse primeiro exemplo, tá? A função, aqui é a função f, essa f aqui é a função cosseno de x, certo? E aí ela assume seu valor máximo, tá? Ela assume seu valor máximo, local e absoluto. Aqui vai ser local e absoluto ao mesmo tempo, no 1, tá? No 1. E isso vai acontecer infinitas vezes. Bem, vou só recordar uma propriedade que a gente tem da função cosseno é esta, tá? Que o cosseno ela está limitada entre 1 e menos 1. Aqui então a gente tem uma faixa, certo? Para onde a função cosseno pode estar. E aí, recordando um pouco do gráfico, a gente viu que o gráfico da função cosseno é como se fosse essa onda, tá? Se sobe e desce e assim sucessivamente, tá? Bem, e aí ele passa pelo valor 1, aqui eu tenho o valor 1, ele passa pelo valor 1 várias vezes, tá? Então ele vai passar pelo valor 1 aqui, né? Nesse ponto referente aqui, aqui de novo, aqui não é o 6, mas está próximo, aqui também está próximo, tá? Que pontos são esses, né? Bem, quem são os pontos onde a função cosseno dá 1? Bem, o primeiro deles, e mais conhecido, é que é no zero, né? Porque o cosseno de zero é 1, tá? Então aqui, certo? É o zero, certo? Só que essa função, ela é periódica, tá? Ela é periódica. Ela se repete, tá? Essa função ela vai se repetindo, certo? E aí, de 2π em 2π, ela se repete, tá? Então,
você percebe que a cada no ciclo trigonométrico, né, se você vai estudar, toda vez que a gente dá uma volta, né, que passa por aqui, o cosseno é 1. Então, quando a gente dá outra volta, aqui também. Aí deu uma volta que é o que? 2π. Então, o cosseno de 2π também é 1. Dá mais uma volta, é o cosseno de, aí no caso vai ser 4π, né? Cada volta é 2π. Então, de modo geral, vai ser cosseno, aqui n é o número de voltas que você dá e cada volta é 2π, né? Isso sempre vai ser 1. Então, por isso que a gente escreve o cosseno de 2n π igual a 1, tá? E isso para qualquer n inteiro, porque você pode contar até valores negativos para n, tá? Bem, então sempre vai se repetir, ok? Então os valores, né? Valores máximos vão acontecer aqui, 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 tá? Aqui, e o gráfico aqui é porque a gente não escreve, né? Mas o gráfico ele continua, tá? O domínio, né? O domínio da função cosseno, certo? O domínio da função cosseno é toda reta. Então, qualquer ponto desse, né? Então, o maior valor é esse. Então, todos esses são valores, o máximo global, tá? Máximo global. E ele é local também porque todos esses pontozinhos aqui, ó, eu consigo colocar dentro de intervalo sem problema nenhum, porque o domínio dele é toda reta, né? Então, eu consigo colocar dentro de intervalinhos, tá? Então, todos esses são máximos globais e locais, tá? E no final se reduz ao mesmo valor, que é o valor 1, tá? Ok. E aí, se fosse o valor mínimo, né? Então, o valor mínimo, no caso, são esses valores aqui, ó. Também, pelo mesmo motivo, ele é valor mínimo global e local, tá? Então, todos estão aqui, né, valendo menos 1, certo? E aí os pontos referentes são esses, né? São esses. E eu também conseguiria colocar dentro de intervalos, porque o domínio é toda reta, então isso não me é problema, então também são locais, tá? Mas o valor seria menos 1. Então o máximo aí é 1 e o mínimo menos 1, tá? Bem, agora eu tenho aqui o segundo exemplo, que é a função f igual a x ao quadrado, tá? Então essa função, o seu gráfico é uma parábola, tá aqui o gráfico, né? Essa parábola aqui, então ele tem esse formato aqui, já bem conhecido, né? Equação de segundo grau, devido ao estudo da equação de segundo grau, né? E aí, o que a gente tem, né? Bem, o x ao quadrado, né? Como o expoente é par, eu já sei que isso é maior ou igual que zero, tá? Se você não lembrasse do gráfico, essa informação você teria, tá? Então, assim, um candidato aqui para ser o mínimo seria o zero, por exemplo, né? E de fato isso acontece, certo? Mas será que é o zero mesmo? O zero tem que ser a imagem de alguém do domínio. De fato, se eu pegar o x igual a zero, o f de x, o f de zero é zero ao quadrado, que é zero. Então, sim, o zero aqui, né? Este zero é a imagem de alguém do domínio, que é o próprio zero, tá? Então, o zero, ele é a imagem de alguém do domínio e ele é a menor de todas as imagens, porque eu tenho que f de x, né, é maior ou igual que zero, né? Então aqui, ó, né? Lá eu tenho f de x maior ou igual que zero. A mesma coisa dizer que zero, que é o f de zero, né? Ele é menor ou igual que f de x, né? E para todo x lá, né? Então, eu estou com essa condição aqui, só que para todo x. Na verdade, isso deveria ter sido escrito... Perdão. Aqui.
aqui, certo? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho lá que o f de 0 é menor ou igual que o f de x para todo x, né? Que é justamente essa condição aqui, certo? No caso, o c é o 0, né? Então, esse meu f de 0 aqui é o meu mínimo e no caso global, tá? No caso global. Então, o meu mínimo global é o f de 0, tá? Que o valor acaba sendo 0. Então, f de 0, né? Ok. É o mínimo global. Global ou absoluto, tá? Bem, o domínio, tá? O domínio aqui da função x ao quadrado é toda reta, certo? Então, aqui o gráfico, ele continuaria, né? Continuaria aqui o gráfico, certo? E aqui o domínio também é tudo isso daqui, mas não tem como a gente colocar tudo. Então, aqui, ó, o zero aqui, a gente pode sim botar no intervalo, né? Deixa eu mudar essa cor aqui. A gente pode botar assim no intervalo, tá? Ele é um mínimo global, então, e local também. Porque o C, né, que é esse zero aqui, né, a gente pode colocar dentro de um intervalo dentro do domínio, tá? E o máximo? Essa função tem máximo? Não, essa função ela não tem máximo, tá? Porque qualquer ponto que você pegue, né, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, eu consigo um maior, e consigo outro maior, que consigo outro maior, que consigo outro maior. Então, sempre ele tem esse comportamento, ela vai sempre continuar crescendo. Então, ele não tem um que seja maior do que todos os outros, certo? E nem local, né? E nem local, porque ela só cresce, tá? E do outro lado, ela também só cresce quando você olha indo para a esquerda. Então, não tem máximo nem global e nem local, tá? Esse outro exemplo, aqui você tem a função f de x igual a x ao cubo. O gráfico tem esse comportamento aqui, certo? E aí, o que a gente tem aqui? Você tem mínimo? Você tem máximo? Bem, você pode, né, pensar que aqui seria um mínimo, né? Porque você vem para cá, ó, aí ele é maior do que todo mundo que estava aqui, né? Bem, mas não é verdade, tá? Você poderia pensar que é o máximo, porque ele é maior do que todo mundo que está aqui. Também não, né? No caso, eu estou falando no estudo local. Também não, certo? Também não. Bem, se você dá um zoom, né? Vou tentar escrever ali maior, né? O seu gráfico, ele vem assim, ó. Se você pega qualquer intervalo aqui que contém o zero, né? Ali, e tenta analisar, ó, esse daqui ele é menor do que os pontos daqui, mas ele é maior do que os pontos daqui, certo? Então, qualquer intervalinho que você pega, ele vai ter os pontos que estão à direita, aí ele vai ser menor do que os pontos à direita, e ele tem pontos à esquerda, e aí ele vai ser maior do que os pontos à esquerda. Então, ele não é nem menor do que todo mundo ali, nem maior do que todo mundo ali, tá? Então, o zero, que seria o ponto mais duvidoso, ele não é também nem ponto de mínimo, nem ponto de máximo. Então, essa função aqui não tem nem mínimo, nem máximo, local ou global, não tem, tá? Porque aqui também o domínio, né? O domínio dela é toda reta, né? Você poderia, professor, aqui não é o máximo global, né? Aqui não é o máximo global, é maior do que todo mundo, né?
Bem, mas é porque, como o domínio é a reta toda, né? Isso daqui se prolongaria, né? Isso daqui se prolongaria e o gráfico também se prolonga. É porque a gente não vai desenhar tudo, porque, né? Ok? Isso vai infinitamente. Ok? Então isso não termina aqui, certo? Então não tem mínimo local nem máximo local. Agora, se dissesse assim, não, vou considerar só um pedaço dessa função, que o domínio vai ser só do 1 ao 3, aí passa a ser diferente, né? Vai lá no 3 e vai ser o máximo, tá? Global, mas quando não se diz nada, o domínio é toda reta, né? Ele não consegue atingir o máximo, porque ela só cresce também para a esquerda. Para a direita, né? Ela só cresce, só cresce. Se você pega um ponto, um pontinho um pouquinho mais para a direita já é maior do que ele, né? Ok? Então ele não atinge máximos. E do mesmo modo não atinge mínimo, nem global e nem local, tá? Então a gente já viu aqui uma função aqui, ó. Aqui a função cosseno, ela atinge máximos e mínimos, globais e locais. A função x ao quadrado, ela não tem máximo, mas ela tem um mínimo global, tá? Que também é local. A x ao cubo não tem nem máximo, nem mínimo, nem global e nem local, certo? Então, podem acontecer de ter uma coisa, não ter outra, ter as duas, ser global e não ser local, ser local e não ser global, pode acontecer esses tipos de coisa, tá? Bem, e aqui a gente tem agora o exemplo 4. Então, a função é essa daqui, certo? E observe, aqui está dito, ó, vou estudar a minha função só do menos 1 ao 4. Então, ó, o gráfico está até pintadinho aqui, ó, tá vendo? Do menos 1 ao 4, só vou estudar isso. Isso daqui não continua e é porque eu não desenhei. Não, só é esse pedaço, tá? Então, como só é esse pedacinho aí, de cada você já vê o que? Bem aqui é o máximo global, certo? Bem aqui, ó, já é o máximo global, tá? E o mínimo global? Visualmente você encontra. Então, aqui ele é o máximo global e esse daqui ele é o mínimo global. Esse mínimo, ele é local? Sim, né? Porque o ponto que dá origem a ele é o 3. Eu posso botar dentro de um intervalo, que ainda está no domínio, tá? O domínio vai do menos 1 ao 4, né? Eu poderia botar ali de 2,5 a 3,5. Então, ele também é local. Esse meu máximo, né? Esse meu máximo aqui, eu já vi que ele é global. Ele é local, né? Bem, quem que dá origem a ele? 1, né? Quem dá origem a ele é 1. Se eu for pegar qualquer intervalo, né? Se eu for pegar qualquer intervalo aqui, essa parte já está fora do meu domínio, porque o meu domínio sai de menos 1 a 4, né? Então, se eu pegar ali o menos 1, qualquer intervalo que eu tente pegar, essa parte está fora. Então, eu não consigo colocar esse menos 1 no intervalo. Então, ele é um máximo global, mas não local. Certo? Então, o máximo ali ficou global e não local, e o mínimo é global e local, tá? Eu tenho mais alguns pontos interessantes, né? Sim, por exemplo, esse daqui, tá? Esse daqui, ele é um máximo, né, local, porque quando quem dá origem a ele é o 1, né? Se você pega um intervalinho aqui, ó, se eu olho só nesse retângulo, ele se torna, o gráfico é isso, né? Ele se torna um máximo, tá? Então, esse daqui, ele é o máximo local. Aqui, ó, você também tem um mínimo local, né? Um mínimo local. E, basicamente, é isso, né? Esse daqui não é máximo global, porque o global é lá no menos 1. Também não é local, porque
ele está no extremo do meu domínio, né? Quando está ali no extremo do domínio, que no caso é o 4, não tem como ser local, porque se eu for olhar para cá, aí está fora aqui um pedaço, né? Então, são esses os pontos, né? Tem um ponto máximo global e não local, tem um mínimo ali no 0, né? Aí no 1 me dá um ponto de máximo local ali, que é o 5. Eu tenho um ponto também de mínimo local no 3, que é o menos 27. E ele também é o global, tá? Bem, só que observe o seguinte. Tudo, assim, para a gente analisar bem isso, a gente está utilizando muito do gráfico, tá? Utilizando muito do gráfico. E não é sempre que a gente tem acesso ao gráfico, né? Como que a gente consegue tirar informações desse modo sem o gráfico, né? Sem o gráfico. E aí é o que a gente vai utilizar, né? A derivada. Certo? Derivada. Então, é através da derivada que a gente vai começar a tirar essas análises, tá? Bem, então, aqui a gente tem o primeiro resultado, tá bom? Aqui, esse é o teorema do valor extremo. Ele vai garantir que, tá, existem valores extremos. O que são valores extremos? Só refrescando, valores extremos é o nome genérico quando a gente fala de máximo e mínimo, tá? Global, ok? Então, falei bem aqui, ó. Valores extremos, máximos e mínimos globais, tá? O absoluto. Então, esse teorema, ele vai garantir que existe, tá? Então, sobre quais condições? Bem, algumas. Deixa eu destacar aqui. Bem, primeiro, a minha função tem que ser contínua, tá? Minha função tem que ser contínua e o intervalo tem que ser fechado. Sim? Tem que ser um intervalo assim, ó, AB fechado, tá? Fechado. O A tem que estar no domínio, no intervalo, e o B tem que estar no intervalo. Não pode ser aberto assim, não. Por exemplo, aqui é aberto no A, né? Ou então aqui, aberto no A e no B, né? Não pode, tá? Tem que ter fechado no A e fechado no B. Então, se é contínuo e o intervalo onde eu estou olhando é fechado, então, neste intervalo vai existir um máximo global e um mínimo global, tá? Basicamente é isso. Ele garante, né, que tem esses valores extremos, mas ele não diz quem é, tá? Ele diz, ó, existe. Eu não estou dizendo quem é, mas existe, certo? Ok. Bem, aí, aqui são alguns exemplos, tá? Então, aqui, certo? Então, meu gráfico é fechado, né? Então, aqui, ó, intervalo fechado, o gráfico é esse. Então, ele tem um máximo, né? E tem um mínimo, tá? Aqui tem um máximo e um mínimo, ok? Aí, ó, e os dois aconteceram dentro do intervalo, né? Aqui, por exemplo, meu gráfico tem aqui A, B, né? Ok? Aqui o máximo aconteceu aqui e o mínimo aqui, ó, no extremo, tá? Por isso que é importante que o A e o B esteja no intervalo, porque justamente às vezes é ali que acontece o mínimo ou o máximo, tá? Aqui, por exemplo, né? O que aconteceu, né? Aqui, aparentemente, os máximos aconteceram aqui, né? E o mínimo aqui, tá? Então, assim, ele diz que existe, né? Pode existir um, pode existir até dois, né? Como lá na função cosseno existiam infinitos, né? Toda vez que você dava uma volta na função cosseno, ele passa pelo 1. Então, existiam várias vezes. Então, pode ser que existam e os dois estejam dentro do intervalo. Pode ser que existam e um deles, ou os dois até, estejam nos extremos do intervalo, né? Pode ser que eles
sejam dois, né? Atinjam em 2 pontos o máximo ou o mínimo, ok? Bem, então basicamente é isso. Então esse teorema ele garante que vão ter valores extremos, tá? E aqui esses 2 gráficos de baixo eu queria só enfatizar a questão que precisa ser contínua e precisa o intervalo ser fechado. Você só consegue, se uma das 2 coisas não acontecer, pode ser que eu não tenha valores extremos, tá? Então, por exemplo, o que acontece? Aqui, essa função, ela não é contínua aqui no 1, tá? Ela não é contínua no 1. Então, você observa isso porque aqui no 1, eu tenho um salto aqui, ó, no meu gráfico, tá? Então, funções contínuas, o gráfico ele é suave, não dá saltos, certo? Então, só que aí você pode pensar, não, professor, tá aqui, o máximo tá aqui, certo? Mas, ó, presta atenção, quem é o máximo? O máximo tem que ser a imagem de alguém do domínio, tá? Então, esse valorzinho aqui, ele não é a imagem de alguém do domínio. Você diz, professor, do 1. Não, a imagem do 1 é esse, ó. Esse daqui é o f de 1, certo? Esse daqui é o f de 1, tá? Professor, e antes do 1, né? Bem, antes do 1 um pouquinho, tem infinitos números, então não dá certo, certo? Professor, eu não poderia pegar o 0,9, o f de 0,9? Não seria o meu máximo? Mas observe que essa função está crescendo aqui. Então, isso daí não é o máximo, porque o f de 0,99 é maior, tá? Professor, então o f de 0,99 não podia ser o meu máximo? Não, porque porque o f de 0,999 é maior, entende? Porque eu posso pegar aí quantos 9 eu queira, por exemplo. Então, de fato, o que eu quero dizer para vocês é que o fato de ser descontínuo ali pode me gerar um problema e ele não tem máximo, tá? Não tem máximo, ele não assume o máximo, certo? Outro ponto, aqui, o 2, né? O 2 aí não está no intervalo. Esse intervalo aí é o 1, 2, ou seja, é aberto, tá? Ele é aberto. Podia até ser... deixa assim, 1, 2. Então, aqui acontece 2 problemas. Quem que seria o mínimo? O mínimo aqui estaria no 1. Perdão. Seria dado aqui no 0 e seria 1. Só que o 0... perdão, aqui não é 0. O intervalo é 0, 2, aberto, né? Daqui para cá, só que aberto, não está com os extremos. Então, você assumiria no 0, né, e seria 1. Só que o 1 não é imagem de ninguém, porque ele seria o f do 0 seria 1. Só que o 1 não está no domínio, o 0 não está no domínio, então isso nem existe, tá? Então, e aí o outro problema seria esse, né? Então, um problema é aqui, no 0, outro problema no 2, porque no 2 a sua função ela explode, tá? Aí também não faz sentido você falar que quem é f de 2 não existe, porque ele não está no domínio, o 2 não está no domínio, e ele cresce ali indefinidamente, tá? Então ele não assume um valor. Então, sempre que você pegar um valor, por exemplo, 1,9, né? Não é o máximo, porque o 1,99 já é maior. E assim, cada vez que você se aproxima do 2, só vai crescendo. Mas você não pode pegar o f do 2. Primeiro, porque seria infinito, e infinito não é um número. E 2 não está no domínio, tá? Então, você tem esses problemas. Então, é importante que seja contínuo, é importante que o intervalo seja fechado, tá? Bem, e aí, como eu falei, essa parte, ele diz que existe, mas não diz como encontrar, tá? Não diz como encontrar. Então, uma observação aqui nessa figura 10 é o seguinte, não sei se vocês já notaram, mas quando a gente tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, tá?
local, tá? O que acontece? Sempre, se você for olhar para a inclinação da reta tangente, ela vai ser zero, tá? Então, por exemplo, né? Aqui, né? Você tem esse ponto e esse ponto. A inclinação, ó, desses pontos, né? De mínimos ou máximos locais são zeros. Vamos voltar aqui a alguns exemplos. Tá? Aqui é um mínimo local, não é? Quem é a inclinação? Ó? A inclinação é esta. Aqui é um máximo, a inclinação é esta. Aqui é o mínimo local, a inclinação é esta. Tá? Então, aqui você não tem. Aqui, ó, o ponto de mínimo, ele é global e local. A inclinação é esta, tá? Então, o que você começa a perceber, né? Quando você tem máximos e mínimos locais, né? As retas tangentes são horizontais. As retas tangentes, né? Nos pontos de máximo e mínimo, as retas tangentes são horizontais. Então, seguinte, só que foi que a gente já viu no estudo de derivada, que a inclinação da reta tangente, ela está muito próxima de derivada, né? E que a derivada me dá essa inclinação, né? Então, se a reta tangente é horizontal, a inclinação é zero, então é porque a derivada seria zero, né? Então, é justamente isso. Então, você é levado a entender o quê? Que nos mínimos locais e nos máximos locais, a derivada seria zero, tá? Então, por isso que você tem esse teorema de Fermat, tá? Ele lhe diz o quê? Que se você tem um máximo ou um mínimo local, tá? E se for possível, né, você ter a derivada, ela terá que ser zero, certo? Então, é isso. A demonstração eu não vou fazer, mas quem tiver curiosidade pode me procurar que a gente faz. Mas a ideia é essa, tá bom? Então, se você tem um máximo ou um mínimo local, e a derivada existir, né? Você tem que a derivada é zero, ok? Então, isso é um indício, tá? Isso é um indício. Então, se tem máximo e mínimo, a derivada é zero. Não vale o contrário, tá, gente? Eu não estou dizendo que se a derivada é zero, você tem um máximo ou mínimo local em C. Eu não estou dizendo isso, tá? É o contrário. Se tem máximo ou mínimo local em C, então a derivada é zero, tá? Existindo a derivada. Bem, e aqui a gente tem, ó, vamos voltar, esse daqui a gente já até viu, da função x ao cubo, a gente viu o quê? Que ela não tem máximo e mínimo local, não foi? Bem, então vamos olhar aqui, só que o que acontece, né? A gente já viu que f de x igual a x ao cubo, ela não possui máximo e nem mínimo local, certo? Só que aí, se a gente derivar, né, a derivada dela dá 3x2, 3x ao quadrado. Se a gente for tentar ver os pontos onde daria zero, né, isso nos leva a 3x ao quadrado igual a zero, que nos dá x igual a zero, tá? Então é o seguinte, não tem máximo nem mínimo local, mas no zero a derivada é zero, tá? F' no zero é zero, ok? Então, isso é para deixar evidente, né, que não é porque a derivada dá zero que tem um máximo ou um mínimo local, tá? Não, se é um máximo ou um mínimo, então a derivada aqui vai ser zero, certo? Isso daqui
né? O fato da derivada ser zero, ele quer dizer que a reta horizontal, ela que a reta tangente é horizontal, e isso continua sendo verdade. A reta tangente aqui, ela é horizontal, mas só o fato da reta tangente ser horizontal não garante que é um máximo ou um mínimo local, tá? Então, o conjunto onde a derivada dá zero, ele é maior, né, do que o conjunto onde se tem máximo e mínimo. Então, quando se deriva igual a zero, você encontra mais pontos. Dali você ainda vai ter que selecionar os que de fato são os que lhe dão máximos e mínimos locais, tá? Bem, aqui no exemplo 6, você tem a função modular, né? f de x igual ao módulo de x, certo? E aqui você tem um problema, tá? Que essa não pode ser encontrado, né, a derivada no zero. A derivada, né, na verdade, a derivada no zero não existe, ok? Olhando o gráfico, você percebe que ela tem um mínimo, tá? Então aqui, ó, c igual a zero, né, é um ponto de mínimo local de f, certo? De f, né? É um ponto de mínimo, certo? Só que não existe, né? Como foi dito ali, f' de zero não existe. Então, apesar dela ser mínimo, não tem a derivada. Então, ok? Então não tem como ela ser zero porque ela não existe, mas isso não contraria o teorema de Fermat, porque o teorema de Fermat ele pede que seja mínimo e que exista a derivada, aí sim ela vai ser zero, tá? Então aqui, ó, tem um ponto de mínimo, que é no c igual a zero, mas a derivada não existe. Então não tem como usar o teorema de Fermat porque a derivada não existe, tá? Se existisse, teria que ser zero, tá? Bem, e aqui a gente tem uma definição que é número crítico. Então, é tão importante, né, esse fato da derivada dar zero, certo? Que a gente vai denotá-lo por número crítico, tá? Então, ali, ó, o teorema de Fermat sugere que devemos, pelo menos, começar, tá? É só começar a procurar os valores extremos, né, da função nos números onde a derivada dá zero, tá? Ou então onde ela não existe, certo? Então, esses números têm um nome especial. Então, você vai ver, então, que um número crítico é um número onde, né, ele tem que estar no domínio, e aí, ou a derivada é zero, ou ela não existe, tá? Então, porque aqui, né, por exemplo, na função modular, a derivada não existia no zero, e essa derivada não existia no zero estava escondendo um mínimo local, tá? E aqui, né, a derivada dá zero, né, mas nem por isso era um ponto de mínimo. Mas a derivada dá zero inclui os pontos de mínimos e podem ter alguns mais. Então, por isso que coloquei aqui começar, né? Começar, porque eu posso ter nos números críticos, nem todos são ainda valores extremos, tá? Então eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho os números, aqui eu tenho o número crítico e aqui deixa eu ver se eu não vou escrever besteira. Não vou colocar isso porque os que não têm derivada eles também podem. Tá. Certo. Mas assim, os números críticos eles vão ter. Pronto, é assim.
o maior aqui são os número crítico, e aqui dentro são os pontos, esse daqui são os pontos de extremo. Esse daqui é o que a gente quer, né? Esse daqui é o que a gente quer, certo? São os de extremos. Mas eles estão dentro dos críticos, certo? Eles estão dentro dos números críticos. Então, aqui outro pode ter um número que a gente não deseja, né? Mas daí é mais fácil a gente encontrar os críticos do que os extremos. Então, primeiro a gente encontra os críticos, aí depois a gente tenta restringir para os extremos, tá? Bem, então, como que a gente vai fazer isso? Então, em termos de números críticos, né, o teorema de Fermat ele pode ser reescrito, tá? Então, é só dizendo, reescrevendo, se f tiver um máximo ou mínimo, né, local em C, então ele é um número crítico, tá? Então ele é um número crítico. Porque se ele tem um máximo ou um mínimo, ou é porque a derivada dele vai ser zero lá, ou é porque não foi possível derivar, tá? Ok? Então ele é um número crítico. Então, se ele tem um máximo ou um mínimo local, tá? Como é que eu botei extremo, né? Então, assim, máximo, mínimo, local. Desculpem. Então, se ele é um ponto de máximo ou mínimo, né? Então ele é um ponto crítico. Ok? Mas se ele é um ponto crítico, não quer dizer que ele é um máximo ou mínimo local, tá? Só vale a ida. A volta, não, tá? Bem, e aí, depois, para a gente encontrar os absolutos, a gente vai fazer o quê, né? A gente vai avaliar os pontos críticos que a gente encontrou, juntamente com os dos extremos do nosso intervalo, e aí a gente olha o maior valor, que vai ser o máximo absoluto, e o menor valor, o mínimo absoluto, tá? Bem, então, esse é o método, tá? Tem aqui o método do intervalo fechado. Então, para encontrar os valores máximo e mínimo absoluto de uma função contínua f em um intervalo fechado AB, então, primeiro o que a gente vai fazer? Encontra os números críticos, tá? Da função, ok? Depois, no intervalo aberto, tá? Aqui é fechado, ó, você procura os críticos no aberto, tá? Não tem os extremos. Bem, e aí, depois você vai encontra os valores de f, né, nas extremidades do intervalo, tá? Então depois você vai olhar as extremidades do intervalo, f nas extremidades. E aí depois você vai pegar o maior valor e o menor valor, tá? O maior, né, entre as etapas 1 é o valor máximo absoluto. E se você fizer com o menor valor, é o mínimo absoluto, tá? Vamos olhar aqui alguns exemplos. Bem, exemplo 8, aí você tem que encontre os valores máximos e mínimos absolutos da função. Aí você tem essa função, f de x igual a x ao cubo, menos 3x ao quadrado mais 1, e aí está de menos meio até 4. Então, você tem esse intervalo aqui, tá? Então, essa função, ela é uma função polinomial, tá? Essa função f, ela é uma função polinomial, então ela é contínua. Esse intervalo aqui é um intervalo fechado. Você tem aqui, ó, igualdade, tá? Menor ou igual, menor ou igual. Se você tivesse só menor, então não seria intervalo fechado. Menor ou igual, então os extremos são considerados, então o intervalo é fechado. Então, bem, então, pelo método intervalo fechado, que é esse método aqui, né? O que é que você vai fazer? Bem, primeiro, né? Vamos lá. Primeiro, vou encontrar os números críticos. Quem são os números críticos, né? São os números onde a derivada, vamos voltar aqui, ó. São os números onde números do domínio, certo? Então é o que está entre menos meio e 4, onde
a derivada não existe ou a derivada é zero, tá? Então, para isso, vou derivar, tá? Então, a função é essa, a derivada vai dar essa, certo? E aqui não, todos os pontos a função existe, a derivada existe, tá? Então, a única coisa que vai me interessar é onde f' é igual a zero, tá? Ou seja, onde 3x, x menos 2 é zero. Aqui é uma equação de segundo grau, se quisesse resolver por Bhaskara também podia. Mas o mais fácil aí é você botar em evidência mesmo, tá? Bota esse 3x em evidência. Então, bem, então aqui, o que é que você tem de solução? X igual a 0 e x igual a 2. Então, aqui você tem dois pontos críticos, tá? Outros pontos críticos seriam onde a derivada não existe, mas aqui ela existe sempre, porque é um polinômio. Então, meus pontos críticos são x igual a 0 e x igual a 2, tá? Bem, esse é o primeira etapa, aqui são os pontos críticos, ou números críticos. Segunda etapa, o que é que eu vou fazer? Olhar a minha função nas extremidades do intervalo. Então, eu vou calcular quem são os extremos. Os extremos aqui, né? Os extremos são menos meio e 4. Então, eu vou olhar f de meio e f de 4. Tá? Assim, vou calcular quem é o f nos pontos críticos, né? Quem é o f de 0? Venho aqui, faço f de 0, dá 1. O outro é f de 2. Venho aqui, faço f de 2, dá igual a menos 3. Tá? Só fazer a conta lá. Depois olho nos extremos, tá? Ou nos extremos. Quanto é dos extremos? Menos meio. Então, olho o f de menos meio. Então, deu 1 sobre 8. O outro extremo é 4. Então, faço o f de 4. Então, deu 17. E aí, a última etapa é escolher o maior entre esses valores e o menor entre esses valores. Então, vou pegar todos esses aqui, que são as imagens dos pontos críticos e as imagens dos extremos do intervalo, né? Então, quem são os maiores? Os maiores são, o maior no caso é 17, né? Então, 17 vai ser o meu máximo absoluto, 17, é dado no 4, e o mínimo absoluto é menos 3, né? Menos 3, certo? Que é dado no 2. Então, o mínimo, né? O valor mínimo absoluto é dado no 2, que é menos 3, ok? Então, descobre os pontos críticos, avalia a função neles. Olha os extremos, depois avalia a função nos extremos do intervalo, escolhe o maior e o menor valor, e isso você encontra os máximos e mínimos absolutos, tá? Bem, então a gente fez isso sem recorrer ao gráfico, tá? Então, quando você olha o gráfico aqui, aí sim, ó, então o gráfico da função é essa, tá? Ok? E aí, ó, de fato, o máximo absoluto é no 4, o mínimo absoluto é no 2, certo? E aí, no caso, são 17 menos 3. O outro ponto crítico que a gente tinha encontrado, né, foi o 0, né? O 0, de fato, ó, ele vai me dar bem aqui um máximo local, tá? Ele me dá um máximo local. Mas aí eu utilizo esse método para encontrar os valores extremais, né? Que é o máximo absoluto e o mínimo absoluto, certo? Esse outro exemplo aqui, ó, exemplo 9. Utilize o cálculo para encontrar os valores máximos e mínimos exatos da função. Eu tenho essa função aí, então eu vou repetir aquele processo. O intervalo aqui, f de x, é x menos 2 seno de x, ela é contínua, certo? Ela é contínua. O intervalo é fechado, né? Que eu tenho aqui igual, ó, tenho igual, é fechado, 0 a 2π. Então, o que é que eu vou fazer? Vou encontrar os pontos críticos e vou avaliar a minha função neles. Então, vou derivar igualar a 0, né? Então, o que é a derivada? A derivada é 1 menos 2, derivada
do seno é cosseno, certo? E aí tenho que igualar a zero isso daí. Ou seja, quando eu passar para o outro lado, né, vai ficar cosseno de 1 sobre 2, certo? Cosseno de 1 sobre 2. Então, o cosseno de 1 sobre 2, então é porque esse meu π aí, né, ele vai ser igual a 60, certo? Igual a 60 graus, ou então ele vai ser igual a 300, né? Isso em radiano, né? Em radiano, isso é π sobre 3, tá? Ou igual a 5π sobre 3, tá? Fazendo o ciclo trigonométrico, aqui é π sobre 3, e aqui é como se fosse uma volta menos o π sobre 3, né? Então, deve ser π sobre 3. Bem, então esses são os meus, e a derivada existe sempre, então os pontos críticos só foram que zeraram mesmo, tá? Então, eu vou olhar quem é o f de π sobre 3, isso vai me dar π sobre 3 menos 2, né? Seno de π sobre 3. Então, π sobre 3 é 60, né? Então, vai ficar 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu já simplifico isso com esse. Vai ficar π sobre 3 menos raiz de 3. O f de 5π sobre 3 vai ficar 5π sobre 3 menos 2 seno de 5π sobre 3, né? Então, vai ficar 5π sobre 3, né? E aí, o seno de 300, no caso, é menos raiz de 3 sobre 2. Como eu já tenho um menos ali na frente, então fica 2. 2, raiz de 3 sobre 2, cancela, cancela. Então, fica 5π sobre 3, né? Mais raiz de 3, certo? Aqui eu coloquei uma colinha só para saber mais ou menos os valores aproximados. Você pode fazer isso na calculadora, menos 0,68, né? Aqui é aproximadamente 6,96, tá? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é você avaliar a sua função, né, nos extremos. Então, os extremos é 0, então eu vou olhar f de 0, fica 0 menos 2 seno de 0, isso dá 0, né? E olhar o f de 2π, né? Então, vai ficar 2π menos 2 seno de 2π, seno de 2π também é 0, né? Então, vai ficar só 2π, e isso daqui é aproximadamente 6,28. Então, terceira etapa é o que? Escolher o maior e o menor valor, tá? Então, quem é o maior valor entre todos? O maior valor entre todos é este, e o menor valor entre todos, este, certo? Então, o valor máximo absoluto f de 5π sobre 3, que é igual a 5π raiz de 3, e aqui o valor mínimo absoluto é o f de π sobre 3, né? Que é π sobre 3 menos raiz de 3, certo? Então, é isso. Basicamente, as três etapas. Só a primeira que é mais trabalhosa, a segunda é só avaliar nos extremos do intervalo, e a terceira é escolher quem é o máximo, quem é o máximo e quem é o mínimo, né?
Bem, então era isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Então, assim, para você conseguir identificar os maiores e os menores sem ter que recorrer ao gráfico, né? Então aí você tem esse método. Então, só ficar atento nos intervalos fechados, diferença entre os mínimos globais e locais, tá? E o grande trunfo dessa aula é o método dos intervalos fechados, tá? Juntamente com o teorema, né? Teorema de Fermat e o teorema do valor extremo, tá? Então, obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.